O primeiro seminário que discutiu as demandas repetitivas na Justiça Federal também tratou do núcleo de gerenciamento de precedentes e da importância que ele tem para a redução de processos em tramitação no Judiciário. Outros assuntos de destaque foram o uso de inteligência artificial na resolução de conflitos judiciais e o funcionamento dos Centros de Inteligência da Justiça Federal, duas formas de garantir mais efetividade e eficiência ao sistema de justiça federal. Veja só. Ao falar em questão de precedentes, é preciso citar os NUGEPs, Núcleos de Gerenciamento de Precedentes. A instalação dessas estruturas consta na Resolução 235 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é adotar um padrão de procedimentos em processos de repercussão geral e casos repetitivos, com base no que diz o novo Código de Processo Civil. Os NUGEPs foram assunto de debate durante o seminário. Do Superior Tribunal de Justiça há um NUGEP. E aqui eu quero dizer da importância desse trabalho do NUGEP, porque a eventual deficiência do trabalho do NUGEP na organização e divulgação destas informações para a comunidade jurídica, do modo geral, pode ocasionar, em primeiro lugar, o descumprimento do próprio precedente qualificado, em face mesmo do desconhecimento da sua existência. Em segundo lugar, a adoção de um procedimento diferente daquele que é previsto no CPC, em um processo em que seria aplicável o precedente qualificado. O assessor-chefe do Núcleo do Superior Tribunal de Justiça lembrou que é preciso investir em capacitação, assim como determina o novo Código de Processo Civil. Com o novo código veio um novo desafio. Com a efetiva sanção foi implementado no STJ, então, um grupo de trabalho, um grupo de estudos, para saber o que o STJ tinha que se adaptar. A gente tinha um ano para pensar no que a gente ia fazer no STJ para tentar implementar efetivamente o sistema de precedentes. O juiz federal Arthur César de Souza citou a importância dos NUGEPs diante do desafio de reduzir o contencioso do judiciário brasileiro. E ressaltou que os núcleos não podem agir sozinhos, precisam manter uma constante interlocução. Não há dúvida que esses núcleos atuam como facilitador da aplicação e interpretação desses precedentes e, na minha opinião, deve servir de um diálogo efetivo, uma ponte de diálogo efetivo entre os tribunais de segundo grau e os tribunais superiores e, por que não dizer, também aos órgãos de primeiro grau. Me parece que falta um pouco dessa interlocução entre os juízes de primeiro grau e não os núcleos regionais, mas sim os núcleos dos próprios tribunais superiores, seja do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Os julgamentos repetitivos são realidade da justiça como um todo. E isso inclui o Supremo Tribunal Federal, que, assim como os demais tribunais, precisa dar uma resposta rápida ao jurisdicionado. A sociedade quer e cobra do Poder Judiciário a previsibilidade das suas decisões, a segurança jurídica que advém dessa previsibilidade, e isso é fundamental para o desenvolvimento do país, para a garantia da segurança de todos nós, no sentido de sabermos e ter uma previsão do que possa acontecer. Inteligência artificial, expressão muito usada nos últimos anos, presente em diversas áreas. Uma inovação que pode ser resumida da seguinte forma: treinar máquinas para imitar o raciocínio humano. A tecnologia começou a ser usada pelo Poder Judiciário. A inteligência artificial tem que estar se imiscuindo em tudo. É na gestão da parte administrativa, judicial, e nós somos os geradores de demanda. A provocação e a tentativa de abrir os nossos olhos é de que a gente tem que estar pedindo isso, e não só pedindo, definindo qual o produto que a inteligência artificial nos entrega. No seminário, um exemplo de inteligência artificial é o Victor, um projeto desenvolvido no Supremo Tribunal Federal diante da necessidade de informatizar e garantir automação nos processos de trabalho. Para treinar inteligência artificial precisa de uma quantidade elevada de repetições para o treinamento, e nem todos os temas de repercussão geral no Supremo têm essa quantidade elevada de repetição, mas nós temos identificado em torno de 40 temas. E para esses temas, ter um sistema que agrupasse os processos e indicasse que talvez aquele tema de repercussão geral seja aplicável nesse caso. Mas ele tem um impacto que
um trabalho que é realizado por um servidor em meia hora, analisar a peça, separar a peça, identificar a peça, etc. Meia hora para poder fazer isso. 5 segundos ele faz esse trabalho. Os Centros Nacional e Locais de Inteligência da Justiça Federal. Não haveria momento mais apropriado para tratar dessa iniciativa voltada a prevenir as demandas repetitivas. 1 ano de funcionamento e a cada oportunidade é preciso divulgar o trabalho, mostrar as vantagens e justificar a importância cada vez maior. Os centros de inteligência, eles não têm a finalidade de atuação jurisdicional em nenhum momento. Isso não existe. O que nós vamos trabalhar é a cientificidade daquelas questões complexas e buscar soluções construídas de forma coletiva. O presidente do Superior Tribunal de Justiça encerrou o primeiro seminário sobre os impactos dos julgamentos repetitivos na Justiça Federal. Queria falar um pouquinho da filosofia do recurso repetitivo, ou da filosofia que coloca o recurso repetitivo como um instrumento não apenas de unificação da jurisprudência brasileira, mas, sobretudo, como um instrumento de vinculação das decisões dos tribunais superiores. Parece-me que a consciência brasileira começa a se abrir no sentido de que não basta uniformizar a jurisprudência no STJ, não basta reconhecer relevância e julgar as causas relevantes do Supremo, não basta o STJ dar a última interpretação na lei federal, se no primeiro grau, ou se nos tribunais regionais federais, ou nos tribunais de justiça, tudo isso é abandonado para cada um julgar segundo a sua livre convicção. A balbúrdia que está estabelecida no Brasil decorre exatamente disso, por não se observar o sistema jurídico implementado. Reunir os profissionais do direito para tratar dos julgamentos repetitivos foi uma maneira de mostrar que ninguém está de braços cruzados. Cada um tem feito sua parte para agilizar a tramitação processual. Esse evento organizado pela AJUF e pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual é extremamente importante, porque é uma integração da magistratura com a advocacia, com a academia, no sentido de aperfeiçoarmos os julgamentos desses casos que têm repetição na justiça. E com isso nós darmos maior segurança, maior transparência, maior eficiência e maior segurança jurídica para a sociedade brasileira. O judiciário, nós estamos cada vez mais trabalhando no sentido de, ao uniformizar a jurisprudência, seja nos tribunais superiores, em relação à lei federal, seja no Supremo Tribunal Federal, em relação à Constituição, trazer esses julgados para toda a magistratura para que ela aplique esses precedentes. Estamos investindo na tecnologia da informação, inteligência artificial, na identificação desses casos repetitivos e estamos debatendo exatamente com a magistratura, com a advocacia, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, advocacia privada, essas ferramentas que poderão permitir uma maior rapidez nos julgamentos, uma maior eficiência, uma maior celeridade. O seminário levou conhecimento, atualizou conceitos, provocou a reflexão e mostrou iniciativas a serem compartilhadas e experimentadas em prol de uma justiça mais ágil. Excelente, muito bom. Eu acredito que a AJUF sempre promove excelentes seminários e aqui, mais uma vez, procurando atualizar os juízes, né, do pensamento das cortes superiores. O evento trata de um tema, como disse a vocês, um tema instigante, um tema desafiador. É um tema relativamente novo no nosso ordenamento jurídico e é um tema que veio para ficar, porque na sistemática atual o processo vai depender, com certeza vai depender da gestão de precedentes e certamente da busca de novas formas para que esses precedentes possam implicar em benefício à sociedade. A gente precisa racionalizar, definir quais são as principais teses e, a partir daí, trabalhar com o centro de inteligência, que tem essa finalidade, e o que hoje nós temos aí, que foi discutido ao longo dos painéis, o nosso sistema de inteligência artificial, que vai também conferir o quê? Uma agilidade a esse sistema, vai otimizar a atuação do Poder Judiciário.